Olá, cinéfilos, tudo bem? Estou de volta para falar hoje sobre a categoria de melhor ator em papel principal do Oscar 2015. Começando por Foxcatcher, A História que Chocou o Mundo, o Stephen Carell atua como John Dupont, um bilionário de uma família tradicional americana. Ele era um entusiasta de wrestling, que é a luta greco-romana, e decide patrocinar um jovem lutador interpretado pelo Channing Tatum e investir no esporte a nível olímpico e ser o mentor da equipe. Esse é um filme que tem um forte componente obsessivo, não só pela devoção do protagonista ao esporte, mas nas atitudes dele que demonstraram que era uma pessoa muito difícil de lidar. A sua condição financeira, a sua obsessão pela luta greco-romana, a sua necessidade de ser reconhecido como um mentor, de provar para a mãe que esse esporte era digno como outro qualquer, faz com que ele tente controlar as situações, ele elabora o próprio mundo e as relações não são reais, não são autênticas, não envolvem sentimentos verdadeiros e a sua vida é realmente trágica. Ainda assim, o grande bom resultado desse trabalho do Steve é ter absorvido as complexidades obscuras de John Dupont. O maior ganho da história em termos de desenvolvimento da personagem, da atuação do ator, é que o Dupont continua um segredo até o desfecho. É possível observar que o protagonista é insano, agia como mentor, mas não era um mentor, não tinha perfil, conhecimento e nem competência para dirigir uma equipe olímpica. Logo, Steve realiza uma consistente atuação de equilibrar o que pode ser mostrado de John Dupont e o que é inerente à excêntrica e misteriosa personalidade do protagonista. Vale lembrar que essa história é baseada em fatos reais e Stephen Carell se superou nesse filme, porque não pôde mostrar para o público características pessoais, digamos, entre aspas, mastigadas de John Dupont. O ator soube dosar essa insanidade e, ao mesmo tempo, demonstra que a personagem dá pena, né? É uma pessoa mentalmente muito doente e perturbada. O Steve também teve um trabalho extra, pois estava carregado com uma maquiagem pesada, que inclusive dá a John Dupont uma fisionomia horrível, quase monstruosa. É aquela maquiagem que não dá vontade de olhar para a pessoa porque transmite algo desagradável, uma energia ruim. Embora o Ed Redmayne, de A Teoria de Tudo, e o Michael Keaton, de Birdman, sejam fortes nessa categoria, o Steve fez uma personagem bastante desafiadora, mas ele não deve ganhar o Oscar. O Benedict Cumberbatch é um ator britânico talentoso, bem focado nos seus trabalhos. Eu admiro desde que ele fez uma participação coadjuvante em Desejo e Reparação, do John Wright, e ele é maravilhoso, né? Ele tem um estilo vilão charmoso, elegante, de voz marcante. Porém, em O Jogo da Imitação, ele se superou. Ele realiza um trabalho interessante de uma personagem mais tímida, acanhada, melancólica, mas também brilhante e inteligente. Ele é o gênio matemático Alan Turing, que assumiu um projeto confidencial de decodificação das mensagens Enigma, que eram criptografadas por alemães nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. O desafio de Turing era, juntamente com uma equipe, quebrar esses códigos e ajudar a vitória dos aliados. Ele também foi o criador do computador. Por que essa atuação de Cumberbatch é especial? Não tanto pelo roteiro do filme, que tem alguns gaps, e deixa de explorar nuances mais pessoais e íntimas do protagonista, que era homossexual e teve que manter esse segredo em função da intolerância e o preconceito da época, mas pelo talento do ator em tornar essa personagem verídica, realmente de carne e osso. O homossexualismo era ilegal na Inglaterra e o Alan sofreu muito com isso, tanto que o terceiro ato do filme é devastador, ele não funciona como um pedido de desculpa. Esse protagonista, ele tem algumas camadas, uma delas, a da operação ultraconfidencial, mais relacionada à espionagem e ao suspense, e como o Alan tem que liderar esse projeto e manter os segredos. Ao mesmo tempo, tem outra voltada ao sofrimento do matemático,
Um homem sozinho que cooperou para salvar milhares de vidas, contribuir com o avanço da computação e não teve o reconhecimento à altura. Então, o Cumberbatch é o filme, definitivamente. Ele demonstra as vulnerabilidades emocionais com relação a esse aprisionamento de não poder falar absolutamente nada além do permitido, apenas focar no trabalho. Em minha opinião, é uma personagem bastante melancólica, um homem fechado em seu próprio mundo, e o ator conseguiu equilibrar essas emoções todas. Principalmente porque esse filme não é só drama. Tem um suspense na narrativa e trabalha com esse clima de espionagem. O ator dificilmente vai ganhar o Oscar porque ele tem fortes concorrentes, mas ele merece o reconhecimento. É um dos atores britânicos mais fascinantes na atualidade. Bem, se eu tivesse que tirar um ator dos finalistas para colocar o injustiçado Jake Gyllenhaal, que merecia estar na competição pelo fenomenal trabalho em O Abutre, esse seria o Bradley Cooper. Eu gosto bastante do Bradley. Ele tem carisma, é competente, é dedicado, mas não deixaria entre os finalistas. Em Sniper Americano, ele atua como Chris Kyle, que foi um dos maiores atiradores dos Estados Unidos. Sinceramente, se não fosse pela direção de atores de Clint Eastwood e pelo fato de o protagonista representar os traumas e problemas mais psicológicos de um militar durante pós-guerra e que costumam ser abordados em muitos filmes de guerra, esse trabalho seria apenas mais uma mediana atuação. Se for para colocar numa balança a força da personagem da atuação, eu prefiro Jake e sua psicopatia pró-sensacionalista no jornalismo de O Abutre. No geral, o Bradley entrega um bom trabalho. O militar era um homem obstinado, patriota, durão, dedicado ao trabalho texano. Todas essas características foram bem interpretadas pelo ator e caíram como uma luva, tanto que ele teve que engordar, ficar forte, se dedicou à preparação de atores. O Bradley foi bem orientado pelo Clint, que é muito experiente. O que não me surpreende, porque se considerarmos o histórico da direção de atores do Clint Eastwood, o diretor fez um ótimo trabalho em Menina de Ouro e sobre Meninos e Lobos. Ele consegue elevar a qualidade do ator ou da atriz e é um grande mentor para explorar o talento do seu elenco. Fechando com os meus preferidos, em especial o Ed Redmayne, A Teoria de Tudo, que sim, eu sou do time do Ed, e do Michael Keaton em Birdman. Essa é uma disputa acirrada, porque eu quero que ganhe o Birdman em melhor diretor e melhor filme, afinal é um filme vigoroso na direção, com protagonista ator, que carrega uma faceta loser e tem o Michael Keaton muita vontade na atuação, interpretando ele mesmo. Por outro lado, eu estou torcendo realmente para o Ed. Falando em Birdman, o Michael Keaton é Regan Thompson, que foi muito famoso a interpretar o Homem-Pássaro em um blockbuster há uns 20 anos atrás. Agora ele se dedica a Broadway, tentando sobreviver como produtor, diretor e ator. É um filme bem dramático, com elementos de hilário, humor negro e de fantasia. O Michael Keaton ouve as vozes do Homem-Pássaro e tem que lidar com o real e o imaginário, com o presente e o passado. O Regan foi feito por Michael Keaton, e esse é o grande acerto do Inhárito. Keaton também foi Batman há anos atrás, o que é bem engraçado fazer o paralelo entre os super-heróis e a onda dos blockbusters, né? O protagonista é um homem comum agora, ele tem que lidar com a nova indústria, com as redes sociais, como o Twitter e os seus trend topics, com a sensação de fracasso, a intenção de produzir a própria arte no teatro e ser reconhecido, entre outras questões. Se o Michael Keaton ganhar o Oscar, também é merecido. É importante frisar isso. Não é um autor que eu goste muito dos trabalhos, mas contribuiu muito para a qualidade e a verossimilhança do Birdman na prática. Em especial, a experiência do ator fora e dentro da tela grande. Quando analisamos a indústria do entretenimento, com relação ao sucesso, ao fracasso, à popularidade e esquecimento do ator, percebemos que o trabalho do Keaton foi muito preciso e maduro. Ele traz suas forças, as suas inseguranças, as suas frustrações e até o seu lado cômico casa bem no filme. Sem dúvidas, Birdman é um excelente trabalho sobre a experiência de um ator, com um elenco incrível, com destaque para as cenas que o Keaton realiza com Edward Norton.
Para finalizar, o Ed Redmayne é o meu favorito, de novo, e faz o papel do físico Stephen Hawking em A Teoria de Tudo. O Hawking sofre de uma doença neuromotor que afeta as capacidades como as motoras, musculares, mas que não afetou sua inteligência, o seu brilhantismo científico e o seu lugar no mundo como um grande gênio estudioso do tempo. O Ed atua de uma forma sensível, dedicada, dramaticamente consciente e se esforça para compor esse lado físico e comportamental do cientista, como, por exemplo, a precisão nos gestos, nos olhares, o carisma, a superação, a dedicação ao conhecimento. Logo, o grande mérito do Ed é que ele evolui como ator. Pelo menos nesse trabalho. Ele não tinha sido desafiado a esse tipo de composição e preparação da personagem em outros trabalhos prévios. Então, além da história ser linda, sensível, emocionante, o ator amadurece e é testado. Nesse teste, ele passa. Tanto que ele ganhou o Globo de Ouro e o SAG Awards, por exemplo. Penso que pode ganhar o Oscar porque a academia também valoriza atores que saem da zona de conforto e que fizeram trabalhos medianos no passado e que conseguiram evoluir e amadurecer em filmes premiados. Por exemplo, Method, em Clube de Compras Dallas. Do lado das atrizes, por exemplo, a Reese Witherspoon em Walk the Line, a Sandra Bullock em Um Sonho Possível, entre outros. Mas também a academia pode reconhecer Michael Keaton, né? Assim como reconhecer autores experientes como Sean Penn em Milk e Sobre Meninos e Lobos. E tem os britânicos, como Colin Firth, o Discurso do Rei, o Daniel Day-Lewis em Lincoln e Sangue Negro, e por assim vai. Então, Ed, embora muito jovem e com trabalhos medianos, ele é um ator britânico. Então, lembre-se disso, porque a academia gosta dos atores britânicos. Ele teve o desafio de um papel fisicamente difícil, e ele entregou com eficiência, muita sensibilidade e tato. Isso pode ser visto com bons olhos pela academia. Eu gostei muito do trabalho do Ed, nunca escondi isso, e para mim vale um Oscar mais pelo amadurecimento que só pela atuação. Mas também, dentre os selecionados, o Keaton merece um reconhecimento. Se a estatueta de melhor ator for para ele, estará em boas mãos certamente, tá? Então é isso, cinéfilos. Muito obrigada pela sua visita. Espero que tenham gostado de mais uma aventura minha por aqui. E bons filmes rumo ao Oscar. Abraços da Madame.